Boa noite. Que sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Glória a Deus que nós estamos aqui mais uma vez para repartir o pão da vida com a amada igreja. E mais feliz ainda eu fico ao chegar aqui e ver rostos novos, né? Pessoas que eu não conhecia. Que sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, tá bom? Que vocês voltem outras vezes. Que como já foi dito aqui, este local aqui, com certeza, é o melhor local que nós poderíamos estar nesta noite. Amém? E hoje nós estamos dando início à quarta do poder deste ano, que tem como tema sobreviver. E o título do nosso sermão é exatamente sobre isso. Sobre a aprendizagem na vida. Então, nessa primeira quarta-feira, a gente não poderia começar diferente, né? Nós vamos começar, serão vários temas. Obrigada, irmã. Serão vários temas, né? Que serão abordados aqui sempre nas quarta-feiras, na última quarta-feira do mês. E hoje o tema que nós vamos começar, que nós vamos falar, é um tema que não tem como começar essa programação das quarta-feiras de poder sem falar esse tema. Ele é o principal. Ele é muito importante para cada um de nós e vocês vão saber por quê. Então, antes de nós começarmos, né, ler a Bíblia, eu gostaria de fazer duas perguntas. Você já usou alguma coisa sem se preocupar com as instruções do fabricante? Você já jogou algum manual de lado e partiu para a prática? Será? Muitas pessoas estão vivendo o risco, né, estão vivendo a vida sem consultar o manual. Estão partindo para a prática sem consultar o manual. Mas será que existe um manual para mim e para você? O manual, assim como existe um manual para um aparelho doméstico, para um rádio, TV, um som. Será que para mim e para você também existe um manual? Um manual que vai nos orientar, que vai nos mostrar como sobreviver neste mundo de caos, neste mundo onde nós temos tanto sofrimento, tanta dor, tanta aflição. Será que se nós consultássemos esse manual, assim como a gente consulta o manual de um eletrodoméstico, por exemplo, para ver, antes da gente ligar, a gente não vai simplesmente ligar, né? A gente vai olhar lá o manual, como é que liga, as instruções e tal. Então, será que eu e você, será que se nós procurássemos esse manual, será que nós não teríamos menos sofrimento? Será que o nosso mundo seria um pouquinho diferente do que ele é hoje? Esse manual é um manual que eu e você não podemos viver nem dar um passo sem ele. Alguém sabe que manual é esse que eu estou falando? A Bíblia. Muito bem. Exatamente. A Bíblia. A Bíblia que por muitos é desprezada, né? Por muitos séculos ela foi rejeitada, desprezada. Muitos morreram por acreditar nela. Mas mesmo em meio a tudo isso, a Bíblia ela continua sendo o livro mais vendido e mais lido, apesar de toda essa perseguição, que nós sabemos que existe, porque o inimigo não quer que eu e você venhamos ler a nossa Bíblia. Então, por isso, muitos são perseguidos e muitos blasfemam, dizem coisas contra a Bíblia. E a Bíblia nada mais é, meus amados irmãos, do que a palavra de Deus. A Bíblia nada mais é do que Deus falando para mim e para você. E lá no Salmo 119, verso 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós não podemos viver neste mundo sem a palavra de Deus, porque se nós vivermos neste mundo sem a palavra de Deus, nós estaríamos andando no escuro. Imagine aí você está andando num mundo, num lugar que você não conhece, em meio ao breu, escuro total. E aí, o salmista vem dizer para nós que a palavra de Deus ela é a lâmpada que
que vai alumiar nosso caminho. Ela é a lâmpada, ela é a luz que vai fazer com que eu e você enxergue melhor. Então, veja só, nós não podemos andar sem esse manual. Então, a Bíblia é um livro tão completo sobre a vida, que fala sobre tudo, até sobre ela mesma. É um livro que pendurou por séculos. E hoje, essa Bíblia, eu e você, para termos esta Bíblia, a palavra de Deus em nossas mãos, muitos tiveram que morrer para que essa Bíblia hoje chegasse na minha mão e na sua mão. Você já parou para pensar nisso? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. É verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que é que a Bíblia fala dela mesma? Eu distribuí alguns versos aí entre a igreja, alguns irmãos vão ler, porque eu gostaria que a igreja participasse, tá bom? Então, o primeiro verso se encontra em João 17:17. O nosso irmão ou a nossa irmã que estiver com essa passagem, por favor, abra aí a sua Bíblia e os outros acompanhem juntamente comigo. João 17, verso 17. Irmã, quando você encontrar essa passagem, você santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, veja só. A Bíblia ela não só fala da verdade, mas ela é a própria verdade. Por quê? Porque ela está falando de um Deus. É Deus falando para mim e para você. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Então, o primeiro verso que nós começamos nesta noite, aliás, o segundo, porque eu falei dos Salmos, né? Mas o segundo verso que fala sobre a palavra de Deus, sobre esse manual, é exatamente isso, que ela é a verdade. Nela você vai encontrar a verdade, porque ela vem falando de um Deus que é verdadeiro, de um Deus que não é homem para que minta. A palavra de Deus diz isso, que Deus não é homem para que minta. Então Deus é um Deus verdadeiro, por isso a palavra vem falando sobre a verdade. Amém? Agora Hebreus 4, verso 12. Vamos dar um tempinho para que todos encontrem. Só um minutinho, Carlos, por favor. Hebreus 4, verso 12. Vocês vão passando aí, Timóteo. Já quase no finalzinho aqui da Bíblia. Hebreus 4, 12. Pronto, pode ler. Amém? Então aqui diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva por quê, amados? Por que ela é viva? Por que ela é eficaz? E diz que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então ela é viva e ela é eficaz porque quando alguém se encontra com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é a verdade, ela tem uma vida completamente transformada. Porque a palavra de Deus ela é viva para transformar, para restaurar vidas que realmente se entregarem por completo a esse Deus. Então, se eu realmente me entregar por completo a este Deus, essa palavra que é viva e que é eficaz e que é mais cortante do que a espada de 2 gumes, vai entrar na minha vida e vai me transformar e vai me fazer uma nova criatura. Amém? Então, nós vimos que a palavra de Deus é a verdade. Ela também é viva e eficaz. Agora nós vamos ver 2 Pedro 1, verso 20 e o verso 21. Quem ficou com 2 Pedro vai ficar em pé. Dá só um tempinho para que os amados irmãos encontrem.
Segundo Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Pode, quem ficou, pode ler, pode ler. Amém? Veja só, aqui no verso que o Elton leu, no verso 21, né, diz assim, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, separados, falar da parte de quem, meus amados? Da parte deles mesmos? Não, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esses homens aqui, eles foram inspirados por Deus. Eles escreveram a Bíblia, mas eles escreveram, mas eles estavam inspirados por Deus. Eles não falaram o que eles pensavam, o que eles deixavam de pensar, mas eles falaram e escreveram aquilo que Deus queria que eu e você soubesse. Aquilo que Deus queria que eu e você aprendesse. E aí esses homens escreveram, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje nós assim conhecêssemos o que Deus quer para a minha vida. Quais são os planos de Deus para mim? Por que eu estou neste mundo? Por que esse mundo está um caos? Quando eu morrer, para onde é que eu vou? A vida é só isso aqui mesmo? Então, a Bíblia é nosso manual, é nossa bússola, é nosso guia. Enquanto estivermos aqui nesta terra, a Bíblia é que vai nos orientar. A que caminho seguir, a que direção tomar. Amém? Então, vamos ver agora 2 Timóteo 3, capítulo 3, né, verso 16 e 17. Quem foi que ficou? Eu não lembro. Quem foi que foi a Roberta? Só um minutinho, Roberta. Deixa eu só encontrar também, por favor. Pronto. Vamos dar um tempinho aí para os nossos amados irmãos encontrarem. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Pronto. Amém? Então, aqui no Timóteo, né, diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, mais uma vez aqui falando que a Escritura foi inspirada por Deus, e ela é o quê? Útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui Timóteo fala que a Bíblia, ela é útil. Ela é útil e ela está aqui para nos ensinar, nos orientar em vários aspectos de nossa vida. E aí ele fala, né, na correção, na educação, na repreensão. Então, veja, a Bíblia nos orienta em vários aspectos da nossa vida. Ela é um livro diferente. Ela não é um livro que vem só falando sobre a família. Ela não é um livro que vem só falando sobre a educação dos filhos, sobre alimentação. Não. Ela é uma Bíblia, ela é um livro que tem várias e várias passagens e que nos orienta de vários e vários aspectos da nossa vida. Então, tudo bem. Eu vi que a Bíblia, ela é tudo isso, né? Mas o que é que eu devo fazer agora? O que é que eu devo fazer com a Bíblia? Como nós devemos viver verdadeiramente aquilo que a Bíblia nos orienta? Nós vimos que a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, é inspirada por Deus, ela é útil. Ok. Agora, o que resta
eu e você fazer? Nós já vemos isso aqui na palavra do Senhor, né? E agora, o que é que eu e você fazemos? Primeira coisa, João 5,39 diz o que é que eu vou fazer agora. Com a Bíblia, que eu sei que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é inspirada por Deus, que ela é útil. Agora, o que é que eu vou fazer com a Bíblia? João 5,39. Prestem bem atenção na primeira palavra que vai aparecer aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É Deus falando isso para mim e para você. Então ele começa dizendo, examinais. E esse examinais é muito mais do que ler. Esse examinar é examinar profundamente, é estudar, é realmente meditar no que a palavra de Deus tem para me ensinar. E ele fala, porque julgais ter nela a vida eterna. Porque elas mesmas testificam de mim. Elas dão testemunho de mim, Deus está falando para mim e para você. Então, se você examinar na Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você realmente examinar a Bíblia profundamente, você vai encontrar a vida eterna, porque a vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é Cristo Jesus. Só vamos encontrar Deus verdadeiramente se nós examinarmos a Bíblia, estudarmos profundamente, meditando e pensando, Senhor, o que é que Tu tem para me dizer nesta manhã? Senhor, o que é que Tu tem para me dizer neste dia, Senhor? Sempre lendo a Bíblia com espírito de oração. Veja, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela é sagrada. Não é nem um certo a gente pegar a Bíblia e, por exemplo, colocar um prato em cima da Bíblia, escrever em cima da Bíblia. Isso não é certo, porque a Bíblia é sagrada, ela é um livro sagrado. Então, nós devemos respeitar a palavra do Senhor. Não devemos falar da palavra do Senhor como uma bandeja, né? Colocando um prato em cima para comer, alguma coisa assim, ou escrever em cima da Bíblia. Não, a Bíblia é sagrada, ela é a palavra de Deus. Tem que ter cuidado, respeito. E ela foi feita para ser estudada, para ser lida. Ela não foi feita para você deixar ela num canto e eu só pegar nela no dia que eu venho para o culto, não. Eu tenho que pegar na minha Bíblia todo dia. Ou você não come todo dia? Alguém aqui não come todo dia? Não toma água todo dia? Não toma banho todo dia? Eu acredito que não. Eu acredito que todos nós, todo dia, tomamos banho, escovamos dentes, penteamos cabelo, tomamos água, não é verdade? Então, se eu faço isso porque isso é importante para a minha vida, a Bíblia é a mesma coisa, meus amados. A Bíblia é o meu alimento espiritual. Se você não quiser morrer, espiritualmente falando, se você não quiser ficar fraco, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de examinar a sua Bíblia. Porque se você deixar, pode ter certeza, você vai morrer espiritualmente. Daqui a pouco você não quer mais vir para a igreja. Se você vem, mas não presta atenção. Você vem, mas não está nem aí. Vem porque não tem para onde ir. Eu vou para a igreja mesmo, não tem para onde ir. Eu vou para lá. Mas não é assim. Deus deixou a sua palavra para ser estudada todos os dias. Todos os dias devemos meditar na palavra do Senhor. E depois de eu examinar as Escrituras, né, porque julgar ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Deus, depois de tudo isso, o que é que eu devo fazer? Ok, eu examinei, eu estudei, e agora? Tiago 1:22, vem agora o que da questão? Tiago 1:22. E aí o verso diz o seguinte. Diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja só. Tiago 1:22. Então, depois de você examinar, Deus diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E não somente ouvinte. O que adianta você examinar, você estudar, você saber o que Deus quer para a sua vida e você não colocar em prática?
Você vem aos cultos, você assiste TV Novo Tempo, você assiste todas as pregações que passam aí no YouTube, né? Todas as pregações dos pastores, Leandro Quadros e outros mais, de outras congregações. Você não deixa passar um sermão, você assiste tudo. Ok, lê a Bíblia todo dia. Você sabe o que Deus quer para você, mas você não pratica. Você é apenas o quê? Ouvinte. Mas ele está dizendo o quê? Você está enganando, irmão, a você mesmo. Ele diz, enganai-vos a vós mesmos. Se você pensa que só ouvir e não praticar, se isso vai te levar para algum lugar. Não vai não, irmãos. Ouvir e não praticar é mesmo que nada. Eu tenho que examinar, eu tenho que ouvir e principalmente eu tenho que praticar. Praticar aquilo que a Bíblia me orienta. Praticar aquilo que a Bíblia me ensina. Eu e você devemos colocar em prática. Se nós quisermos sobreviver neste mundo de caos. Jesus aqui, alguém já fez o caminho. Ele já fez o caminho. Enquanto ele esteve aqui neste mundo, ele passou por fome. Ele teve frio, ele teve sede, ele chorou. Mas foi a palavra de Deus e a comunhão dele com o Pai que não fez com que ele pecasse. Não deixou ele cair. Por amor a mim e a você, ele foi até o fim. Ele não desistiu. Porque ele estava em comunhão com Deus através da oração. E quando ele estava lá sendo tentado no deserto, o que foi que ele usou? A palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que o sustentou quando ele foi tentado pelo inimigo. E lá em Mateus 7, 24 e 25, Mateus 7, verso 24 e 25, diz o seguinte. Mateus 7, capítulo 7, verso 24 e o verso 25. Todos encontraram? Veja só. Aquele que ouve a palavra de Deus, que examina e que pratica, ele é comparado com o quê? Diz aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre Deus. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificado sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Amém? Então ele fala, todo aquele que ouve, que pratica. Ele não fala assim, todo aquele que ouve será comparado a um homem prudente. Ele fala, todo aquele que ouve, mas que pratica. Esse é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí vieram as chuvas, são os problemas, as dificuldades, o esfriamento espiritual, né? A crise no casamento, o filho que abandonou a fé. Ou seja, são vários, desemprego, enfermidade, são vários problemas que vêm para aquele que está na rocha. Ele estava na rocha, e mesmo estando na rocha, veio a dificuldade, veio os problemas, veio as aflições, mas nada disso fez com que ele desabasse. Porque ele não só ouvia, mas ele praticava aquilo que ele aprendeu na palavra do Senhor. Então Deus quer que eu e você venhamos praticar aquilo que está na palavra de Deus. Veja como é importante ler a palavra do Senhor. Veja como é importante a gente meditar em tudo que o Senhor tem para nos dizer. Meditar, colocar em prática. Porque essas palavras é para o nosso crescimento, irmãos. E nós devemos aprender com o erro do passado. Nós devemos aprender com os nossos irmãos, né? Com o povo de Israel, que erraram feio. E aí nós temos lições na palavra do Senhor nos mostrando para a gente não fazer como eles faziam. Vocês querem ver só? Só um exemplo para vocês verem o que eu estou falando. Abra suas Bíblias agora em 1 Coríntios 10. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui.
Para a gente já ir encerrando. 1 Coríntios 10. Veja só aqui, né? Uma das lições que a Bíblia traz, né, para o nosso aprendizado. 1 Coríntios 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13, ok? Irmãos, aqui, Paulo aqui, ele está tratando da história da libertação do povo, certo? Da escravidão no Egito. Então, aqui é como se fosse uma marquete, né? Uma marquete da vida, um exemplo para cada um de nós, para a gente ver com o erro daquele povo, a gente não fazer o que eles faziam. Vamos lá. Diz assim, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignorais que vossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, que é Paulo falando aos Coríntios, né? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles com medo de um só maná espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Paulo aqui falando, né, contando a história de Israel, como é que foi no tempo lá do povo de Israel. Entretanto, não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Muitos morreram no deserto, não entraram na terra prometida, em Canaã. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, vejam só, para nós, a fim de que não concebemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha só. Não vos façais, pois, idólatras. Olha só que a palavra de Deus está nos orientando. Primeiro falou aqui da gente não cobiçar como eles cobiçaram. E agora Paulo fala assim, ó, não vos façais idólatras, como algum deles. A gente não pode ser idólatra. E quando a gente fala em idolatria, não é só você ter um santo, a imagem de um santo da sua casa. Nós sabemos que idolatrar, nós podemos idolatrar qualquer coisa. Tudo que eu coloco em primeiro lugar, acima de Deus, para mim ali se tornou um ídolo. É uma forma de estar idolatrando também. Então, como está escrito, né? O povo assentou-se para comer e beber e lavou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como algum deles o fizeram. E caíram num só dia 23.000 pessoas. Olha só. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura da serpente. Aqui é Paulo falando da história lá da serpente, né, que eles foram mordidos. Aqui Paulo conta na história para eles não fazerem igual eles fizeram e falando para mim e para você também, para não fazer. Então você não deve murmurar, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí ele fala no verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, Paulo aqui começa a falar, olha, gente, vocês lembram como é que foi no passado? Como foi que o povo caiu? Eles murmuraram, praticaram idolatria, muitos morreram no deserto. Olha só. Aí ele fala, cuidado, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então, muitas vezes nós estamos na igreja achando que estamos em pé, mas nós não estamos. Muitas vezes estamos fazendo igual o povo de Israel do passado. Estamos dentro da igreja, louvando, cantando, orando, lendo a Bíblia, mas não estamos praticando aquilo que a Bíblia nos orienta a praticar. Então ele fala, cuidado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidado, devemos vigiar para não cair como o povo de Israel caiu no passado. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos sobreverá livramento, de sorte
que a possais suportar. Então aqui ele termina dizendo que nós não vamos passar por uma prova que nós não vamos suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Deus vai nos dar o quê? Forças. Mas Ele só vai me dar força se eu ler a sua palavra e se eu praticar aquilo que está na sua palavra. Eu olho aqui para esse exemplo aqui de Paulo falando para Coríntios, lá, relembrando o povo da igreja de Corinto, né, como é que era, olha como era que era o povo no passado, porque eles estavam fazendo a mesma coisa. Então a gente lê isso aqui e a gente pensa que está fora. Não, isso aqui foi o povo do passado. Não, irmão, isso aqui é para mim e para você. Para mim e para você, que muitas vezes estão fazendo a mesma coisa. A gente conhece a palavra, a gente sabe o que Deus quer de mim, de você, mas a gente acha que está tudo certo. Mas aí Deus vem e diz, olha, não está tudo certo não. Eles erraram. Muitas coisas que eles fizeram no passado, nós estamos fazendo também. Estamos, às vezes, sendo idólatras, estamos murmurando sem razão. Né? Então, devemos ter cuidado. Por quê? Porque aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caiam. Então, essa é a mensagem que Deus tem para mim e para você. Que nós possamos, a cada dia, nos firmar mais na palavra de Deus. Procurar ler e, principalmente, praticá-la. Porque se ler e não praticar, nós iremos cair, ficaremos no deserto, como eles ficaram. Um dia Deus tirou eu e você da escravidão do Egito, como Deus tirou aqui o povo lá da escravidão do Egito. Eles passaram para o deserto para chegar em Canaã. Eu e você estamos no deserto da vida. Onde é que nós vamos chegar? Em Canaã. Mas muitos vão ficar aqui no deserto, como ficaram no passado. Se eu e você não nos agarrarmos nessa rocha que é Jesus, nós vamos ficar no deserto que é este mundo, irmãos. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus quer que eu e você chegamos a Canaã. Essa é a vontade de Deus. Então, que eu e você possamos realmente nos firmar nessa rocha e nesta verdade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar o mesmo hino do começo, que é o hino tema, não é? Vamos cantar ele de novo, tá bom? Assim a gente aprende, para na próxima quarta-feira de poder a gente já está bem craque.
Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Então não esqueça, nós estamos no deserto, rumo a Canaã celestial. Vamos orar. Santo Deus e maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por esta... Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui a tua graça tem nos mantido em pé. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos mantido com fôlego de vida. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido de todo o mal que assola este mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não merecemos, ó Deus. Mas o Senhor, porque é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, o Senhor tem nos mantido no nosso fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também por ter enviado o teu Filho para morrer por cada um de nós. E hoje, Senhor, nós temos a esperança da salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas que muito, mas muito em breve, nós iremos te ver face a face, Senhor. Sabemos também que a luta é grande, mas a vitória é bem maior, porque o nosso Deus já venceu. O nosso Deus já fez o que nós não podíamos fazer, Pai, que foi morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então o preço já foi pago, Senhor. Nós só devemos agora aceitar com a nossa vida de renúncia, aceitar com a nossa vida de entrega por completo a Ti, Pai. Então abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, aqui essa igreja neste local, Senhor. Porque não é em vão, Senhor, que ela está aqui. Ela tem um propósito, ó Deus. E esse propósito é proclamar a Tua breve volta, Senhor. Então continua, Senhor, a abençoar cada irmão aqui. A liderança dessa igreja, Senhor, abençoa. Para que mais e mais e muitas almas venham se alcançado com o poder do Teu Evangelho, Senhor. Então permanece conosco, Senhor. Agora que estamos indo para os nossos lares, nos leva em paz, Senhor. Nos dá uma noite tranquila na Tua companhia, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E a Igreja de São Bernardo, Michel da Mulher, agradece a Rosimeire por ter compartilhado a palavra de Deus, né? Que Deus venha cada vez mais iluminada e capacitada conforme a vontade de Deus. Ela vai estar à porta, né? Para cumprimentar os irmãos. E depois eu peço para as meninas virem para cá para a gente bater uma foto junto com a pregadora de hoje. Deus abençoe a todos e uma boa noite. E obrigada, né, pela presença do Carlos, do Lucas, né? O filho dos meninos aqui do evangelismo, que vocês vêm voltar outras vezes, viu? O sábado começa o culto 8h45, viu? Vocês que nos prestigiar com a sua honra para nós adorar nosso Deus no sábado, viu? 8h45.